Oi, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que estejam todos muito bem, meus amores. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo que vocês me pediram muito pra trazer aqui no canal, um vídeo que vocês realmente me solicitaram bastante e que eu relutei muito, né? Pensei muito antes de trazer, mas como eu já havia trazido o primeiro vídeo, né, do primeiro turno da eleição presidencial, né, dos 4 principais candidatos, eu pensei por que não, né? Por que não trazer agora a respeito do segundo turno e não somente a respeito da parte presidencial, porque ficaria muito curtinho, mas trazer também para a parte de governador, né? Já que estamos tendo aí um segundo turno bem acirrado entre muitos governadores, bem realmente assim bem marcadas as disputas, e aí eu achei interessante trazer, né, além dos pedidos que eu recebi no Instagram, para trazer sobre governo também, né, sobre disputa para governador também. Então, o vídeo de hoje, ele é um vídeo, não vamos ter oração, porque eu não gosto de misturar espiritualidade com política, quem me conhece sabe disso, né, eu tenho minhas convicções espirituais, tenho minhas convicções políticas, e uma não interfere na outra, né, eu acho que isso deve ser primordial, deve ser uma coisa que a gente deve levar realmente dentro de nós, né? Pelo menos na minha opinião. E aí, por isso, nesse vídeo nós não teremos oração, nós não teremos menções a partes espirituais, ou pelo menos eu vou tentar, porque já é como se fosse até um vício de linguagem, né? Dizer a espiritualidade mostra, enfim. Então eu vou tentar dizer as cartas mostram, né? Porque como eu trabalho com a espiritualidade, eu já se tornou até uma mania minha, um vício meu de falar a espiritualidade mostra, né? Então eu vou tentar maneirar na minha fala, nas minhas colocações. Outra coisa, eu serei 101% imparcial. Eu não vou aqui expressar as minhas opiniões políticas e nem as minhas considerações políticas. Eu vou colocar exatamente o que as cartas vão mostrar pra gente, fazer a interpretação das cartas e também vou falar, né, bloco após bloco, um pouco sobre cada candidato, né, porque eu fiz uma pesquisa sobre esses candidatos, né, sobre os candidatos a governo. Primeiro a gente vai falar sobre os governos estaduais e por último a gente fala sobre a eleição presidencial, que é o mais importante, né, e aí eu fiz uma pesquisa sobre cada um desses candidatos e eu vou falar uma breve introdução, né, a cada bloco, eu vou falar uma breve introdução de cada candidato. Então vamos lá. Explicações feitas, explicações realizadas. Em 2022, né? A gente está em 2022, então nessas eleições a gente tem um segundo turno onde 12 estados da federação, né, não decidiram ainda os seus respectivos governadores, ou seja, 12 estados da federação ainda estão sem saber qual o próximo nome, né, qual a próxima pessoa que vai governar, que vai estar à frente do estado, né, durante os próximos 4 anos. As eleições, né, ocorrerão no dia 30 de outubro, como todos vocês sabem, né, o segundo turno vai ocorrer no dia 30, e os estados respectivos que não tiveram ainda suas eleições definidas são os seguintes e respectivos estados: Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Paraíba, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Alagoas e Sergipe. Esses são os 12 estados da federação que ainda não escolheram seus respectivos governadores para a partir de 2023, né? E a gente vai falar sobre cada um deles nessa mesma ordem que eu mencionei. Caso você não tenha interesse de ver todos as disputas e você só queira ver a do seu estado, vai lá na minutagem, na legenda, que eu coloquei lá a minutagem certinho de cada estado. Ah, pô, o meu estado já foi decidido e não tem interesse de ver os demais, só da presidência. Olha lá a minutagem que tá lá na legenda, a minutagem da presidência também.
tá bom? Então é isso, gente. De antemão, eu peço muito, muito a vocês que se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Ativem o sininho de notificações e compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, de verdade. Esse vídeo tá dando muito trabalho, tá sendo bem, tô sendo bem rigorosa, né, na parte de escrita do roteiro desse vídeo. Então, por favor, compartilhem esse vídeo para alcançar mais pessoas. E lembrando sempre, gente, isso aqui é uma previsão, isso aqui não é uma sentença, né? Eu posso dar uma previsão e a previsão pode sim estar errada. Então, a previsão, a tendência, podemos ter viradas de mesa por aí, ok? Então é isso, gente. Vamos lá começar com o primeiro estado da federação. Vamos começar com o Espírito Santo. Uma breve... deixa eu só organizar isso aqui, ó. Quase que perdendo aqui o rumo da meada. Uma breve introdução a respeito do Espírito Santo. O que é que a gente tem? O Espírito Santo, nós temos aí o Renato Casagrande, do PSB, contra o Carlos Monato, do PL. Renato Casagrande tem 61 anos, é natural de Castelo, formado em engenharia florestal e em direito. Ele já foi eleito governador em 2010 com 82,30% dos votos válidos, porém não conquistou a reeleição em 2014. Em 2018, ele tentou mais uma vez e se elegeu governador com pouco mais de 55% dos votos e, neste momento, em 2022, tenta a reeleição. O seu oponente é Carlos Monato, que tem 64 anos e é formado em medicina e pós-graduado em administração hospitalar. Foi eleito 4 vezes consecutivas deputado federal e atualmente é candidato a governador pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O resultado do primeiro turno foi Casagrande, com 46,94%, contra Monato, 38,48%, ok? Então, esse foi o resultado aí do primeiro turno e é essa primeira disputa que nós vamos observar a respeito do Espírito Santo. Vamos lá. O que as cartas têm a dizer pra gente a respeito da disputa eleitoral entre o Renato Casagrande e o Carlos Monato no Espírito Santo? Bom, a primeira informação aqui que vem pra gente é que tá sendo uma eleição cansativa para quem está participando ativamente dessas eleições no Espírito Santo. Então, assim, é como se eu percebesse aqui que o Renato Casagrande, né, ele tem bastante votos, então ele tem um apelo aí popular um pouco maior. Só que é como se eu estivesse tentando, o pessoal do PL, né, estivesse tentando fazer marketing, campanha, investindo bastante nisso para ter um apelo melhor, uma aceitação melhor do público a respeito do Carlos Monato, né? Então é como se eles estivessem correndo contra o tempo. É isso que eu percebo. Então tá bem cansativo, tanto para um lado quanto para o outro, né? Como se ambos estivessem com a sensação, por um lado, o Renato Casagrande tá com a sensação de isso podia ter sido resolvido no primeiro turno. E o Carlos Monato tá com a sensação de ainda posso virar o jogo, ainda é possível, sabe? Então ele tá bem cansativo tanto para um lado quanto para o outro. Vamos lá, Renato Casagrande e o Carlos Monato. Vamos lá. Casagrande, o que acontece aqui em relação a Casagrande, gente? Primeiro, vamos esclarecer aqui que, pelo que eu percebo, é muito claro para mim que podem haver aí ataques, fake news, coisas assim bem desgastantes. Olha, o desgaste muito grande aqui que marcam essas eleições no Espírito Santo, né? Então, tem um desgaste bem
forte aqui, tem uma certa mágoa do Casagrande, como se ele tivesse, não é uma mágoa especificamente, mas é um certo sentimento de desgaste e de chateação, do tipo, nossa, isso poderia ter sido resolvido no primeiro turno, sabe? É o pensamento dele, é o sentimento dele de que isso poderia ter sido matado aí, matado bom, né? Morto no primeiro turno, né? Isso poderia ter sido resolvido, solucionado, finalizado no primeiro turno, que não haveria necessidade de ir para o segundo. Esse é o pensamento dele. Contudo, mostra que nesse segundo turno ele tá tendo muito trabalho para se manter em primeiro lugar. Então aí ele já revela que o PL tá começando a crescer. Ele já revela que o PL tá começando a crescer, que o PL tá começando a ter corpo, a ter força e a ter voz. Então ele tá tendo uma luta aqui bastante grande nessa campanha no segundo turno para que ele cresça nas pesquisas, não para que ele decaia, porque o medo dele é que a porcentagem dos outros candidatos vá para o PL. Então é isso que tá aí assustando um pouquinho o Casagrande. Outro detalhe aqui que me apresenta é que, assim, ele tem que tomar cuidado com ataques, então ele vai ser muito provocado, né? Ele vai ser muito provocado nesse segundo turno. Então ele tem que tomar muito cuidado com ataques, né? As pessoas vão querer atacar, as pessoas vão querer xingar, as pessoas vão querer falar bastante aí dele nesse segundo turno. Mas ele tem que tomar cuidado, ele tem que ser muito sangue frio para ele conseguir passar por isso sem ter que revidar, sem querer revidar. É isso. E aí o segundo ponto aqui a respeito disso, né? Vamos lá pegar aqui sobre o Monato. Deixa eu botar pra cá. Gente, já tá muito claro aqui pra mim, tá? Quem vence as eleições no segundo turno vai ser Casagrande. Só que aí o que acontece em relação ao Carlos Monato, né? O Monato, ele, apesar de ficar em segundo lugar, né? Vai ficar em segundo lugar de fato, porque vai perder as eleições para o Casagrande, o Monato, pelo que aparece, ele vai começar a ter um crescimento. Então ele vai vir forte para as próximas eleições. Ele vem forte para as próximas eleições aí, podendo ser um nome bastante de peso para as próximas eleições, tá? Então ele vem forte para as próximas eleições, mas ele não consegue ainda nessa eleição. A carta do 10 de espadas e a carta da morte mostram pra gente que de fato é ceifada essa oportunidade dele. Então é como se ele tivesse, ele vai ter um aumento grande, vai ter um aumento significativo. O marketing, a propaganda, tudo isso vai funcionar muito bem, ele vai ter uma melhor aceitação popular, principalmente nas urnas, vocês vão perceber isso, e ele vai depois das eleições, ele vai fazer algumas importantes alianças políticas que vão crescer o nome dele para as próximas eleições daqui a 4 anos, tá bom? Então, ele vai tentar aí daqui 4 anos, pode ser que não para governador, pode ser, na verdade, daqui a 2 anos para, sei lá, prefeito, quem sabe, de alguma cidade, ou outro cargo. Eu creio que para governador daqui 4 anos novamente, mas pode ser que ele queira outro cargo, né? A gente nunca sabe, nunca tá na cabeça da pessoa. Mas os resultados aqui do Espírito Santo, pessoal, para você que mora aí no Espírito Santo, vai ser o Casagrande, tá? Renato Casagrande vai levar as eleições para o Espírito Santo. Tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que ele consiga fazer uma boa gestão e que ele consiga levar o melhor para os nossos irmãos aí do Espírito Santo, que vocês consigam se sentir representados, né? Pelo menos satisfeitos com o resultado dessas eleições, tá bom? Vamos lá para o segundo estado aqui do nosso vídeo. Vamos lá falar um pouquinho agora com os nossos irmãos do Mato Grosso do Sul. Por lá no Mato Grosso do Sul, nós temos uma disputa entre o Capitão Contar, do PRTB, e o Eduardo Reidel, do PSDB. Renan Contar é capitão do Exército, tem 38 anos e é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Ele é deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa. Renan acumulou 26,71% dos votos válidos no primeiro turno. Já Eduardo Reidel tem 53 anos e é empresário. Já foi presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e diretor da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Também foi secretário estadual de Governo e de Infraestrutura. Eduardo acumulou 25,16% dos votos no primeiro turno. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora a respeito das nossas eleições do Mato Grosso do Sul, né, para governador. E aí a gente tá com as eleições entre o Capitão Contar e o Eduardo Reidel. Vamos lá, como é que tá a energia dessas eleições aí para o segundo turno, governo no Mato Grosso do Sul?
Parece que a gente já tem aqui praticamente algo mais leve do que tava lá no Espírito Santo, né? Já tá bem mais leve do que no Espírito Santo, sem dúvida. E eu vejo uma disputa aí um pouco mais saudável também do que tá sendo no Espírito Santo, tá? Então tá um pouquinho mais tranquila a energia do Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhadinha. Renan Contar e Eduardo Reis. Vamos lá. Renan Contar, o que é que eu observo aqui? O Renan ele pode enfrentar aí alguns pequenos problemas, né? Apesar da campanha dele no geral vai fluir muito bem, vai fluir muito tranquilamente, ele vai ter mais votos, ele vai ter mais apelo popular, vai ter mais aceitação, mas ele pode ter alguns certos problemas com relação a algumas acusações que podem surgir. Então é importante prestar atenção, né, em acusações. Aqui o jogo ele não se refere se são acusações falsas ou verdadeiras, mas ele fala de acusações. Então podem surgir acusações, podem ser fake news, tá? Com certeza podem ser fake news, mas aqui apresenta de verdade acusações, coisas que vão querer desviar o foco da campanha dele, né? E que podem aí fazer ele perder alguns votos com certeza, tá? Vocês sabem que brasileiro tenta de tudo, né? Brasileiro inventa de tudo, tenta de tudo, já que não é o candidato, então vamos criar fake news, vamos criar problema para poder prejudicar, atrapalhar a campanha do outro, né? Brasileiro tem esse problema, infelizmente. Eu digo isso tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto a esquerda quanto a direita, quanto o próprio centro tem essas manobras ridículas, perdão a palavra, de querer colocar, inventar coisas do oponente. Eu acho isso muito, muito triste, para falar a verdade. E aí a gente tem aqui, gente, uma questão muito forte, né? Basicamente de tendências a alguns pequenos problemas, né? Algumas situações aí que podem vir à tona, que podem até ser situações do passado dele, tá? Que podem vir à tona e que podem querer usar isso contra ele neste momento. Isso atrapalha a campanha? Isso pode atrapalhar mais o psicológico dele do que a campanha em si. Quem vota nele vai votar independentemente dessas polêmicas que podem surgir, tá bom? Mas eu vejo ele crescendo, eu vejo ele bem forte, certo? Vamos dar uma olhada no Eduardo Reidel. Bom, aqui pra mim, gente, quem leva as eleições é o capitão, tá? Quem leva as eleições pra mim é o capitão. Por quê? Isso não muito diferente os votos. Eu acredito que o capitão vai levar ali com em torno de 52, 53% dos votos. Eu não acho que vai ficar muito além disso, não. Já o Heidel, aqui aparece como se ele fosse ter uma melhoria do apelo dele, do eleitorado dele, fosse ter um aumento, claro, até porque a gente só tem duas opções. Então, ou vota em um, ou vota no outro, ou vota nulo. E geralmente as pessoas tendem a escolher um lado. Então, ele vai ter um aumento dos votos significativos, claro, isso é lógico. Porém, eu vejo que não vai ser o suficiente para ele conseguir alcançar o capitão. Então, o Renan, né, eu vejo que ele vai ter um destaque maior do que o Eduardo, tá bom? Então, eu vejo aqui algumas coisas que vão atrapalhar. O psicológico do Eduardo vai atrapalhar bastante, ele tá meio mexido psicologicamente. Ansioso, eu acho que ele tá ansioso. Ansioso, emotivo, desestruturado emocionalmente, eu observo, como se ele tivesse tendo realmente aí problemas com o emocional dele. Então, o emocional dele pode estar tendo aí dificuldades, a ansiedade, a angústia, enfim, medo, né, de se frustrar com essa campanha. Tudo isso pode acontecer. E eu vejo ele muito esperançoso. Isso é que é engraçado. Ele tá muito esperançoso que vai ganhar, que tem chances reais, porque realmente tem. Porque, assim, se o Renan, ele tava com 26,71% e o Eduardo ficou com 25,16%, o Renan podia ficar aí em segundo lugar e o Eduardo levar tranquilamente. Mas aqui, aparentemente, se mantém o Eduardo perdendo e o Renan levando as eleições.
tá bom? Então aqui a gente vai ter aí certa dificuldade. E para mim o que matou aqui a questão de ele vai levar ou ele não vai levar é o 10 de espadas, né? O 10 de espadas ele finaliza, ele fecha com uma certa decepção, né? Ele vai ficar bem triste, ele pode até se isolar um pouquinho depois das eleições, durante um período de tempo, tá bom? Então eu vejo ele se isolando um pouquinho, inclusive, depois dessas eleições. Tá certo? Então, um grande beijo aí pro pessoal do Mato Grosso do Sul. Espero de verdade que esses políticos, independente de quem seja eleito, consiga, né, trazer as melhorias pro estado de vocês, o que vocês mais necessitam nesse momento, né? E espero do fundo do meu coração que vocês consigam ter melhorias aí para a vida de vocês, para a vida de cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo pro pessoal do Mato Grosso do Sul, um cheiro enorme e até a próxima. Agora vamos falar um pouquinho com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Fiquei sabendo, né, observei pelos comentários na pesquisa que eu fiz e tudo mais, que a eleição aí entre vocês está mais acirrada, né? A eleição aí entre vocês está bem comentada. Eu acho que é um dos estados que mais está tendo aí polêmicas em relação a essas eleições. Do que eu ouvi, gente, eu percebi que alguns estados estão com muita picuinha, assim, com muitos comentários, né? Muita disputa. Então eu percebi alguns estados, os principais que eu percebi, São Paulo, logicamente, né? São Paulo eu percebi esse apelo muito forte. Eu percebi isso no Rio Grande do Sul e percebi isso aqui em Pernambuco. Então esses 3 estados eu percebi bastante aí acirrado, bastante comentários, o pessoal tá muito enérgico, né? Para poder resolver essas eleições logo. Então vamos lá. Rio Grande do Sul, como é que tá a energia do povo do Rio Grande do Sul? Ah, gente, deixa eu só dar uma lida aqui na parte dos candidatos, né, que eu já ia esquecendo, comecei a falar, já ia esquecendo. Vamos lá. A gente tem uma disputa no segundo turno do Rio Grande do Sul entre o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite, né? O Onyx é do PL e o Eduardo Leite é do PSDB. Liderando o primeiro turno com 37,5% dos votos válidos, o Lorenzoni tem 67 anos e é médico veterinário. Ele já concorreu em 2004 e em 2008 à Prefeitura de Porto Alegre, porém não obteve êxito. Foi 4 vezes deputado federal e se elegeu pela última vez em 2018. Foi ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Cidadania, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e ministro do Trabalho e Previdência durante o atual governo Bolsonaro. Eduardo Leite tem 37 anos e é formado em Direito. Concorreu a vereador por sua cidade em 2004, porém não foi eleito. Por ser suplente, assumiu a vaga depois da cassação do mandato do antigo vereador Cururu, que realizou uma sessão de exorcismo na Câmara Municipal. Só queria fazer um comentário aqui, gente. Veja bem que absurdo isso. Como é que... Primeiro que eu vou abrir um coração aqui pra vocês, vou fazer um comentário. Eu acho horrível essa mania que a gente tem de colocar, que os políticos possam colocar apelidos como nome de figura pública, de político. Eu não gosto disso, é uma sensação horrível. Isso por si só já mostra como o nosso país é desleixado e não liga pra política. Porque se a gente, para assinar qualquer documento, se a gente, para assinar qualquer coisa, se a gente, para ir para faculdade, para o colégio, para qualquer coisa, para trabalhar, a gente tem que colocar nosso nome completo, por que que político pode usar nome, apelido, né? Apelido, para se apresentar para o público? Eu acho isso tão ridículo que vocês não têm noção. Mas assim, é só um desabafo mesmo, tá certo, gente? E aí, outro desabafo, o cara fazendo exorcismo. Veja que palhaçada o cara fazendo exorcismo na Câmara. Meu Deus do céu, minha gente, realmente é um negócio que eu não sei explicar. Mas vamos lá voltar a Eduardo Leite. Em 2018, ele se elegeu vereador. Foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2017 e em 2018 retornou ao governo, né? Ele conseguiu aí em 2018 se eleger a governador. Ele renunciou ao cargo, né, com a intenção de concorrer à presidência, mas desistiu da candidatura. Eduardo Leite acumulou durante o primeiro turno 26,81% dos votos. Gente, a gente não pode dizer que Eduardo está concorrendo à reeleição, se eu não me engano o termo seria esse, não pode dizer que ele está concorrendo à reeleição porque ele renunciou ao cargo. Então, na realidade, ele está concorrendo à eleição, ok?
Vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho agora com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Como é que tá a energia aí do povo do Rio Grande do Sul nessas eleições? O que é a espiritualidade? Opa, o que é as cartas, né? Como eu falei lá no início, eu ia tentar desvincular um pouquinho esse fato, né? O que as cartas têm a dizer a respeito desse segundo turno? Ansioso que termine, né? Tá muito dividido. Eu vejo o Rio Grande do Sul extremamente dividido sobre o que vai fazer daqui para frente, né? Como se realmente tivesse aí uma divisão bem interessante dos dois candidatos. Então, tá começando a ficar bem dividido o Rio Grande do Sul, mas vocês estão muito ansiosos que termine, né? Eu vejo vocês muito ansiosos, tipo assim, nossa, termina logo isso que eu não aguento mais. Vamos lá. Lorenzoni, né? Oh, entendi. Vamos lá. Eduardo Leite. Nossa, gente, esse 10 de espadas hoje, ele tá realmente marcando presença aqui no vídeo. Três vezes já, ou 4 vezes já, que ele já apareceu aqui. Enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito desses dois candidatos ao governo aí do Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni, gente, pelo que dá pra perceber, quando eu vi a carta da morte e depois do enforcado, eu pensei, então ele não vai ganhar a eleição. Mas depois veio Rei de Paus, 6 de espadas, 10 de ouros e, por fim, o mundo. Então, aqui, pra mim, a carta da morte e do enforcado trouxeram uma conotação diferente, tá? Então, a carta da morte e do enforcado aqui, elas trouxeram a mensagem de que existe algo que tá limpando o caminho dele. Então, parece que ele tá começando a se redimir frente a algumas pessoas que não iam muito com a cara dele, que não se viam votando nele. Então ele tá começando a conquistar mais pessoas. O Rei de Paus, ele também vai falar sobre isso. Um poder de magnetismo muito interessante. Ele tá começando a atrair mais pessoas. E ele tá dando passos largos, viu? Ele tá dando passos largos aí para realmente esse segundo turno ele conseguir conquistar a eleição. E aí, para mim, o fato é que realmente aqui, ó, 10 de ouros e a carta do mundo fala para mim que, de fato, quem tem a maior tendência a levar essa eleição no segundo turno é o Onyx Lorenzoni. E aí, passando para a questão do Eduardo Leite, eu vejo que vai estar ali ó, muito pau a pau, até nas pesquisas que vão sair. Eu até peço que vocês olhem as pesquisas depois e vejam aí, vai estar muito pau a pau, vai estar muito próximo, até pela margem de erro e tal, vai estar muito próximo. E de fato, as urnas vão mostrar que está muito próximo. E a sensação do Eduardo Leite é que ele nadou e morreu na praia. E aí eu vejo depois das eleições ele se cobrando e pensando assim: eu não deveria ter sido tão ambicioso. Por que eu digo isso? Essa carta da força fala dele meio arrependido aqui de não ter se sustentado no governo, ou seja, ele sucumbiu à ambição, né? Alguém convenceu ele, ou ele deixou a ambição falar mais alto de tentar a presidência, renunciou ao cargo de governador, botou-se ali fez uma frentezinha ali, um carnavalzinho dizendo que ia para ser presidente, desistiu e tentou para governador de novo. Só que isso aqui, gente, prejudicou muito a imagem dele frente ao Rio Grande do Sul. Quem gostava dele continua gostando, mas quem tinha suas ressalvas com ele, agora que tem um pé atrás total, porque tem a sensação de que a qualquer momento ele vai abandonar o barco. Vocês entenderam o problema aqui do Eduardo Leite? É que quem tinha um pezinho atrás com ele, agora tem 2 pés com ele. Quem não tinha pezinho atrás, agora tem um pezinho atrás. Por quê? Porque a sensação que ficou pro povo do Rio Grande do Sul, para vocês que estão no Rio Grande do Sul, é de que ele pode abandonar o barco a qualquer momento. Então, ele vai depois das eleições, ele vai olhar para ele mesmo e dizer assim: que besteira que eu fiz. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se ele tivesse sustentado
a cabeça forte, tivesse dito assim, não vou tentar a presidência, vou ficar aqui no governo, ele teria se reelegido, viu? Ele teria sido reeleito governador. Pelo que eu tô percebendo aqui, ele teria sido reeleito governador. Então, o problema aqui de Eduardo Leite foi ele ter renunciado e depois tentado outra saída, né? E depois tentado voltar, aí o pessoal não gostou muito disso não. Então, aqui pelo jogo, e aqui, ó, o 10 de espadas finaliza a minha dúvida, né? Então, aqui para governador, quem vai ser eleito muito provavelmente no Rio Grande do Sul é o Onyx Lorenzoni. Tá bom? Então é isso, pessoal do Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a minha leitura aqui. Eu desejo uma grande sorte para vocês, que são meus irmãos aí do Sul, né? Que vocês consigam ter uma boa eleição, né? Cuidado na hora de votar sempre, tá bom? E que vocês sejam abençoados aí, independentemente de quem for eleito, tá bom? Um grande cheiro para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho com meus irmãos de Rondônia. Lá em Rondônia, a gente tem segundo turno entre Marcos Rocha, né? Dois Marcos. Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. Vamos falar uma breve biografia aqui deles dois para vocês entenderem um pouquinho sobre eles. Marcos Rocha tem 54 anos, nasceu no Rio de Janeiro e se formou em análise de sistema de dados e administração de negócios, além de possuir pós-graduação em educação e técnicas de ensino. Ingressou no Exército em 86 e depois de passar em um concurso, né, ele se tornou chefe do Centro de Inteligência da PM. Ele também atuou na segurança dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio. Foi secretário municipal de Educação de Porto Velho e secretário de Justiça. Em 2018 se elegeu governador e tenta a reeleição agora em 2020, ou seja, ele é o atual governador do estado. Seu adversário é o atual senador Marcos Rogério, do PL. Marcos tem 44 anos, formado em Direito e em Jornalismo com mestrado em Administração Pública. Começou sua carreira política em 2009, quando foi eleito vereador. Em 2010, tornou-se deputado federal e foi reeleito em 2014. Atualmente é senador e disputa as eleições para o governo do estado. E aí as eleições de primeiro turno terminaram assim. O Coronel Marcos Rocha tem 38,8% dos votos válidos contra 37,05% do Marcos Rogério. Então vamos lá falar com meus irmãos aqui de Rondônia. Vamos ver um pouquinho sobre essas eleições aí em Rondônia, o que é que tá para acontecer, como é que tá a vibração do povo de Rondônia para esse segundo turno, né? Como é que tá essa vibração para vocês para o segundo turno? O que é que as cartas tinham a dizer? Tá bem acirrado, né? Eu vejo vocês meio ansiosos pra votar logo. Vocês ansiosos pra votar logo, pra resolver isso logo de uma vez. Mas eu vejo vocês, assim, uma coisa um pouco mais saudável do que tá em alguns outros estados. Tá um pouco mais saudável aqui do que tá em outros estados. A energia de vocês, isso aí, sem dúvida. Vamos lá. Marcos Rocha e Marcos Rogério. Opa, quase que não para quieto. Vamos lá ver sobre o Marcos Rogério. Gente, aqui já tá muito claro pra mim, tá? Aqui já tá muito claro pra mim. Quem vai levar as eleições em Rondônia, né? Vai ser o Marcos Rogério, tá? Isso aí tá no caminho dele. Eu disse que eu não ia falar de espiritualidade, mas tá no caminho espiritual dele, tá no caminho energético dele, no caminho espiritual dele realmente passar por experiências políticas, né? Agora sim, eu tenho informações interessantes para dizer aqui para vocês. Vamos lá. Quem vai ser eleito em Rondônia vai ser o Marcos Rogério, pelo que a leitura tá mostrando aqui pra gente. Será o Marcos Rogério. O Marcos Rocha, eu achei interessante aqui, que mostra que ele vai ficar bem decepcionado, porque ele tá muito esperançoso. Ele tá muito esperançoso que vai ganhar, ele tá muito confiante, ó, rei de ouros, rainha de espadas, ele tá muito confiante. E depois que as eleições passarem, ele vai refletir, vai olhar e dizer assim, onde foi que eu errei, né? Será que faltou isso? Será que faltou aquilo? Mas não tem, ele não errou em nada. O problema, assim,
Tô falando de campanha, tá? Ele não errou em nada que eu me refiro ainda em campanha. Ele fez o máximo que ele poderia. Ele não podia ter feito mais na campanha, ele não podia ter feito mais em outras questões. Talvez ele podia ter falado melhor nos debates. Eu não sei como é que foi aí, eu não assisti o debate de Rondônia, tá? Então não sei como é que foi aí os debates. Mas assim, ele podia ter sido mais visto. É isso que me observa aqui. Só que ele não podia ter feito nada para mudar isso. Esse é o paradoxo que aqui me apresenta. E aí mostra ele perguntando onde foi que ele errou, né? Ele se questionando onde foi que ele errou, onde foi que ele precisaria melhorar, né? Eu vejo ele até um pouco desistente, assim, descrente de política, né, durante esses próximos meses aí, mas ele vai arrumar algum outro cargo, gente. Aqui me mostra que ele vai ter algum outro cargo. Não sei se dentro do governo de Rondônia, no caso, dentro de alguma secretaria, alguma coisa assim, mas ele vai ter aí alguma novidade para ele na vida financeira e profissional dele, que vai ser uma boa novidade. Não vai ser agora, mas vai ser depois de um tempo. Se tratando aí do Marcos Rogério, eu vejo a vitória para ele. Isso está no caminho de vida dele, isso está na estrada dele de vida, né? Ele vai ser provavelmente aí um bom governador para Rondônia, vai trazer coisas boas aí para vocês, muito provavelmente, tá? Vai mudar aí bastante algumas questões que vocês precisam muito de mudança e também podem surgir algumas polêmicas durante o governo dele, né? Vão surgir algumas polêmicas aí durante o governo dele que muita gente vai gostar e muita gente não vai gostar. Então, eu não posso dizer aqui o que é, porque realmente não me apresento o que seria, mas algumas polêmicas, é isso que eu posso adiantar para vocês. Mas, de fato, tá no caminho dele, né? O governo do estado, ele vai conquistar o governo do estado, acredito que com mais de 54% dos votos, tá bom? Então é isso para os meus irmãos aí de Rondônia. Espero que vocês tenham conseguido entender aqui a leitura. Espero do fundo do meu coração que quem assuma aí o estado, né, que quem assuma o governo do estado de vocês faça bons projetos, tenha um bom mandato, né, e consiga trazer exatamente aquilo que vocês precisam para ter um melhor governo, para ter um melhor estado, tá bom? Um cheiro para todos vocês de Rondônia. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos agora falar um pouquinho com meus irmãos aí de Santa Catarina. Em Santa Catarina nós temos dois candidatos ao governo do estado, né? O Jorginho Melo do PL e o Décio Lima do PT. O Jorginho Melo, ele tem 66 anos, né? Foi deputado federal por 2 mandatos e deputado estadual 4 vezes antes de ser eleito senador em 2018. Ele é formado em Direito e Estudos Sociais. Foi gerente e diretor do Banco do Estado de Santa Catarina. Ele acumulou no primeiro turno 38,61% dos votos. O seu oponente é Décio Lima. Começou na política como vereador por Blumenau. Foi eleito prefeito da cidade em 97 e desde 2007 ocupa a cadeira de deputado federal pelo PT. Décio é formado em Direito e ocupou a vice-presidência do Diretório Acadêmico de Filosofia e a presidência do Diretório Acadêmico de Direito e da União Catarinense dos Estudantes. Ele acumulou 17,42% no primeiro turno. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito aí desse segundo turno em Santa Catarina entre o Jorginho Melo, do PL, e o Décio Lima, do PT. O que as cartas, né, têm a dizer pra gente a respeito do povo aí de Santa Catarina? Como é que tá a energia do povo de Santa Catarina para esse segundo turno? Bem tranquila, né? Parece que a gente já tem aí praticamente uma certeza de quem vai ser eleito. Vamos lá. Jorginho Melo e o Décio Lima. Interessante isso aqui. Vou pegar mais uma carta aqui de confirmação. Tá. Vamos lá. Interessantíssimo isso aqui. Ah, tá. Vou pegar mais uma carta de confirmação. Nossa, esse 10 de espada hoje
Tá saindo, que é uma beleza, minha gente. Vocês não têm noção, não. Esse 10 de espadas aí tá saindo, que é uma maravilha. Vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho do Jorginho Melo, né? Pra desencanar logo de uma vez aí, você que tá na dúvida, quem vai ser eleito provavelmente aí pelo Estado é o Jorginho Melo do PL, tá? A gente tem aí questões aqui que a gente vai debater, que é o seguinte. Ele sabia que ia pro segundo turno, pelo que me apresenta nas cartas aqui, ele sabia que ele ia pro segundo turno, mas eu vejo uma certa frustração dele, porque de duas uma, ou ele achava que podia as pesquisas estarem erradas, ou podia ter um melhor apelo nas urnas, né, um melhor resultado nas urnas, então eu creio que ele achou que ele teria mais votos, ou ele ficou um pouco decepcionado com o oponente dele, ele pensou que seria uma outra pessoa. Não sei se faz algum sentido pra vocês isso que eu tô falando aqui, pra vocês de Santa Catarina, mas é como se ele sentisse isso. Ou ele pensou que ele teria mais votos, ou ele pensou que iria com outra pessoa pro segundo turno. Enfim, ele tá um pouquinho chateado aqui. Eu não sei se vocês vão saber dizer pra mim ou não. Se você souber, bota aí nos comentários. Mas ele passou por alguma situação estressante nesses últimos dias. Não sei se ele tá com bem no coração, se não. Mas se eu pudesse dar um conselho pra ele, eu diria pra ele prestar atenção no coração dele, tá? Ele tá com o coração aí um pouquinho preocupante. Então ele tá suscetível a doenças cardiovasculares, tá certo? Diria pra ele realmente prestar bastante atenção no coração dele, que pode estar um pouquinho comprometido. Tá certo? Me veio muito forte isso aí pra dizer. E quem tiver algum acesso a ele, quem tiver como falar pra ele, prestar atenção no coração dele, por favor, comunique, tá bom? E aí a gente tem aqui essa situação, né, dele muito em dúvida, sem saber se vai se eleger, se não vai, etc. Mas as cartas mostram que ele tem a tendência maior, pela essa confirmação aqui do Rei de Copas, né, de se eleger. Então, provavelmente ele vai... Aqui, ó, o Rei de Copas. Provavelmente ele vai se eleger sim, tá certo? Então, a gente tem uma tendência muito grande que o Jorginho Melo se eleja pelo PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, tá bom? E aí, nessa segunda questão, né, que é a parte do Décio Lima, a gente tem o seguinte cenário. Ele trabalhando arduamente para subir a porcentagem de votos dele, trabalhando muito árduo, porque ele, em comparação com o Jorginho, ele teve uma porcentagem bem menor, então ele sabe que a chance dele ganhar é baixa, então ele tá torcendo para virar voto, ele tá tentando ao máximo, né, virar voto, e ele vai sentir que vai nadar e morrer na praia, porque de fato ele não vai conseguir conquistar a eleição por motivos óbvios, porque o outro tá na frente, o outro tá aí com um apelo maior. Fora que eu percebo também que o pessoal de Santa Catarina tem uma certa rejeição pelo PT, na verdade no Sul no geral, né, e em outros estados também, tem uma certa rejeição pelo PT, então o fato dele estar associado ao Partido dos Trabalhadores traz uma certa rejeição só por esse fato, então de fato ele não ganha as eleições aqui para governo do estado. Ok? Então vamos lá, né? Eu espero que você tenha gostado aí, você, meu irmão, minha irmã de Santa Catarina. Espero que tenha feito sentido essa leitura aqui pra você e desejo do fundo do meu coração que teu estado seja governado por alguém que traga melhorias, por alguém que traga coisas boas que vocês tanto necessitam, tá bom? Então vamos lá. Muito, muito obrigada. Um cheiro grande pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E agora a Paraíba, né? Vamos falar um pouquinho aí com meus irmãos e minhas irmãs aqui bem pertinho de mim, gente. Eu moro em Pernambuco, então eu sou pernambucana, né? Então vamos falar aqui um pouquinho com meus irmãos e irmãs bem pertinho de mim da Paraíba. Então vamos lá, fazendo uma pequena retrospectiva aqui, né, desse primeiro turno e dos candidatos. João Azevedo, do PSB, contra Cunha Lima, do PSDB. João Azevedo tem 69 anos, é engenheiro civil e professor do IFPB aposentado. Foi diretor da Divisão de Planejamento Habitacional do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor em 80 e foi secretário municipal em diversas gestões em João Pessoa. Em 2011, foi nomeado como secretário estadual do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia. Em 2018, foi eleito governador no primeiro turno, então ele é o atual governador do estado da Paraíba. Cunha Lima, que é seu oponente, tem 34 anos, bem novinho, né? Formado em Direito com mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele é advogado e professor, além de atualmente ser deputado federal, filho e neto de outros ex-governadores da Paraíba. Então esse aí já tem um histórico na família, né?
No primeiro turno, João Azevedo, que é o atual governador, teve 39,65%, enquanto que Cunha Lima teve 23,90% dos votos. Então vamos lá ver aqui essa questão para vocês, o pessoal aí da Paraíba, meus queridos paraibanos. Energia do povo da Paraíba para esse segundo... Opa! Parece que já tem muita certeza, né, de quem vai ser eleito. Tem muita certeza, tem muita segurança de quem vai ser eleito, o pessoal da Paraíba. Tá boa a energia de vocês paraibanos, viu? Tá boa. Tá boa essa energia. A gente tem aqui, ó, algo interessante. Vamos lá. O que é espiritualidade? Aliás, o que é que as cartas, né? Eu falei que não ia falar espiritualidade, então o que é que as cartas, elas têm a dizer aqui pra gente a respeito desse segundo turno? Vamos lá, aqui a gente tem para João Azevedo. E Cunha Lima. Vou tirar mais uma carta de confirmação, tá? Porque esse aqui realmente tá necessitando dessa confirmação. João Azevedo. Gente, tô passada aqui com essa. E Cunha Lima. Nossa, interessante. Gente, o inevitável, o imprevisível aconteceu, né? No primeiro turno, eu até tirei uma carta mais para ter certeza, mas assim, no primeiro turno, a gente teve aí o João Azevedo com 39,65% e o Cunha Lima com 23,90%. Mas, então, a lógica, normalmente, né, que sempre quem teve um distanciamento maior no primeiro lugar, a lógica é que ganhe no segundo turno. Mas, gente, incrivelmente aqui tá aparecendo como se o Cunha Lima fosse levar no segundo turno, tá? Como se Cunha Lima fosse realmente levar aí no segundo turno na Paraíba. Como se ele fosse ter votos ou apoio de outros candidatos, enfim, outras chapas e coisas assim. Então, fosse aumentar a quantidade de eleitores dele. É como se, eu vou tentar explicar para vocês o que eu tô o que eu tô observando. É como se Azevedo, ele tivesse uma rejeição grande. Ao mesmo tempo que ele tem o maior número de adeptos, ele tem o maior número de rejeição. É como se fosse algo nesse sentido. Ao passo que o Cunha Lima, ele não tem essa rejeição tão grande. Então é bem provável e possível que ele consiga reverter votos brancos e nulos para tirar o atual governador do poder. Então eu vejo ele caindo do cavalo literalmente, tá? A possibilidade do Cunha Lima virar o segundo turno é grande. A possibilidade do Cunha Lima virar nesse segundo turno é grandíssima, tá certo? Até tirei uma carta mais para ter certeza, e a carta extra que saiu pro Azevedo é o 8 de copas, né? Que é uma carta de alguém indo embora. Então ele é o atual governador, então ele indo embora do governo. E aí, a carta extra que saiu para o Cunha Lima, acho que eu falei Azevedo aqui, né, gente? Por favor, Azevedo aqui, o governador, e Cunha Lima é o candidato a governo, né? Então, o Cunha Lima que saiu como a energia da força, o 8, né? O 8 é uma carta que fala de êxito, né? O 8 é um número que fala de êxito. Então, assim, ele pode realmente, verdadeiramente virar esse segundo turno. E se eu pudesse dar uma margem aí para vocês de porcentagem, eu diria que ele vai chegar aí mais ou menos a 54, entre 54 e 57% dos votos na Paraíba, tá? Então ele vai ter uma boa votação, viu, gente? Então, assim, pode ser que eu esteja errada, com toda certeza. Esse aqui, até agora, de todas as previsões que eu fiz até agora, é a que eu mais vejo a possibilidade de ter algum tipo de reviravolta, entendeu? Então, assim,
Vamos acompanhando, né? Vamos vendo as pesquisas também, mas assim, de fato, podemos ter uma grande reviravolta aí no segundo turno da Paraíba, tá bom? Então é isso. Eu espero do fundo do meu coração que você, meu amigo e minha amiga paraibana que esteja me assistindo, tenha gostado desse vídeo. Espero que quem assuma aí o governo do estado, que olhe por vocês, pela saúde de vocês, pela educação de vocês, que olhe pelos concursos, né, que vocês estão fazendo, né, que vocês consigam ser nomeados em breve, principalmente quem tá aí na fila de excedência, né? Eu tenho um cliente aí na fila de excedentes e que tá torcendo muito para conseguir ser nomeada, né? Então, eu tô torcendo muito pra gente ter uma melhoria aí nesse governo, tá bom? Um grande cheiro para vocês aí de Paraíba, um grande abraço e até a próxima. Bom, vamos agora falar um pouquinho a respeito aí dos meus amigos, dos meus queridos amigos de São Paulo. Tenho muitos clientes de São Paulo, né? Inclusive, algumas das mensagens que eu recebi para gravar vídeo para governo do estado foi do pessoal de São Paulo também, né? Então, um beijo a todos os paulistanos aí que estão me assistindo, né? E principalmente os meus clientes queridos. E aí, o segundo turno de São Paulo vai ser decidido, né? E definido entre o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o Fernando Haddad, do PT. Vamos lá, pequeno resumo, né, a respeito dessas duas figuras. Tarcísio de Freitas, ele tem 47 anos, foi ministro da Infraestrutura de 2019 a 2022 do presidente Bolsonaro, diretor executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte nas gestões de Dilma Rousseff e de Temer, serviu nas Nações Unidas, né, para a estabilização do Haiti, é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar de Agulhas Negras e tem MBA em Gerenciamento de Projetos. Já o Fernando Haddad, ele tem 59 anos. Gente, eu queria fazer um adendo aqui. Fernando Haddad tem 59 anos e está conservado daquele jeito. Vocês percebem? Menina, quando eu ouvi isso aqui, que ele tinha 59 anos, eu fiquei passada. Tá certo? Então, assim, eu fiquei realmente passada. A minha cara foi no chão. Mas, enfim, tem 59 anos e é ex-ministro da Educação entre os anos de 2005 a 2012 no governo Lula. E foi ex-prefeito de São Paulo entre 2013 a 2016. Se candidatou à presidência da República em 2018, né? Todo mundo lembra disso. E disputou o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro. Haddad é professor universitário, doutor em filosofia, mestre em economia e bacharel em direito. A disputa do primeiro turno, né, terminou com os seguintes resultados: Tarcísio com 42,32% dos votos contra o Haddad 35,7% dos votos. Vamos lá, né? Vamos ver aqui o que as cartas têm a dizer pra gente sobre esse segundo turno aí em São Paulo entre o Tarcísio e o Fernando Haddad. O que as cartas têm a dizer pra gente, né, sobre esse segundo turno? Primeiro, a energia do povo de São Paulo. Como é que tá a energia para o segundo turno? É aquela coisa, né? Vocês estão torcendo que passe rápido. Eu vejo que vocês tá bem acirrado em São Paulo, né? Aquela coisa do um lado contra o outro, aquela coisa tá muito apegado, né? Cada um que se apegue no seu candidato e segura com força o candidato, né? E aí, pelo que eu tô percebendo, tem esse apego muito forte. Então, um lado quer muito que o Tarcísio leve, o outro lado quer muito que o Haddad leve, né? E aí tá muito acirrado esses dois lados, essa polarização tá muito presente. E aí eu vejo que tanto um lado quanto o outro quer que termine logo essas eleições, que passe logo, que seja logo definido, que seja logo decidido. Tá, na verdade, tá muito parecido com todas as energias, né? Geralmente as energias estão clamando, pedindo para que seja finalizado logo essas eleições. Tarcísio no segundo turno e Haddad no segundo turno. Tarcísio, né, no segundo turno, vamos lá. Deixa eu ver agora o Haddad, antes da gente comentar, deixa eu botar mais pra cá. Olha, vai ser bem apertado. Vai ser bem apertado esse segundo turno, assim, realmente
eu vejo como se fosse ficar com uma diferença percentual de um para outro de algo de 2 a 3%. Vai ser bem apertado esse segundo turno. Agora, sem delongas, quem vai levar aí é o Tarcísio, tá? Muito provavelmente quem vai levar o segundo turno em São Paulo é o Tarcísio, do Republicanos. E aqui a história é a seguinte. O Tarcísio, ele tá muito confiante, né? O partido do Tarcísio tá muito confiante, ele tem apoios importantes, ele tem apoios que favorecem aí o povo de São Paulo no sentido de as pessoas de São Paulo, elas estão apoiando, mas estão mais inclinadas aos republicanos e aos partidos que apoiam aí a candidatura do Tarcísio, né? E aí ele tá muito confiante com isso, ele também tá confiante que o povo de São Paulo pode elegê-lo, né, justamente por não querer, por estar tendo rejeição, porque ao mesmo tempo que o Haddad tem um grande número de votos também, o Haddad também tem um número grande de rejeição. Então ele tá indo pro segundo, o Tarcísio tá indo pro segundo turno com alguém que tanto tem um número grande de votos quanto tem um número bom de rejeição, um número bom para o Tarcísio, no caso, né? Então, todo mundo que rejeita o Haddad vai pro Tarcísio. E aí, o Tarcísio, ele tá se confiando nisso. E aí, ó, em relação ao Haddad, ele tava começando a ficar confiante, principalmente agora nesse segundo turno, quando ele percebeu que o Lula tá mais presente na campanha, que o Lula tá mais ativo, então ele começou a ficar mais confiante, mas de fato ele vai ter uma decepção muito grande, ele vai ficar frustrado. Eu vejo o Haddad até precisando depois prestar um pouco de atenção aí a parte emocional dele, a parte espiritual dele, porque ele tá precisando de uma limpeza espiritual, tá precisando de uma terapia, tá precisando de acolhimento emocional. Eu acho que ele tá muito estressado, o Haddad ele tá extremamente estressado com essas eleições. E isso tá mexendo com ele, isso tá tirando aí a paz, o sossego do Haddad, né? Então, ele tá precisando aí de acolhimento. Então, o povo que gosta dele, as pessoas que gostam dele, acolham ele, né? Tragam ele para perto de vocês, porque ele tá precisando aqui de apoio emocional, pelo que dá para perceber, né? Do mesmo modo, quem é contra o Haddad, para de atacar, para de criar fake news, para de fazer coisas contra a pessoa, porque não tem sentido, não tem razão para isso, e ele já está aqui muito abalado. Então, assim, depois das eleições, vocês vão ver aí que é possível que o Haddad ou ele vá tentar cargos mais baixos aí na vida pública, ou ele talvez nem tente mais alguma coisa na vida pública. Meio que ele pode chegar a dizer assim, olha, não quero mais, sabe? Tipo, não dá mais pra mim, eu não tenho mais coração pra isso. Ou ele pode tentar novamente, depois de muito insistirem, mas eu vejo que do coração dele querer, eu vejo que ele vai ficar meio desgostoso da política, como se ele dissesse, eu já tentei novamente e não tá indo. Tô batendo na trave o tempo todo, porque ele bateu na trave pra presidência, bateu na trave pra governador, vai bater na trave agora pra governador de São Paulo, e ele tá sentindo que não tá indo. Então aqui pelo que traz, o futuro governador de São Paulo vai ser o Tarcísio de Freitas, ok? Então é isso aí para vocês, pessoal de São Paulo. Eu espero que vocês tenham entendido essa leitura, espero que tenha feito sentido aí para vocês e que, independente de quem ganhe essas eleições aí em São Paulo, que vocês tenham um bom governante, né? Que esse governante traga luz para a vida de vocês, que traga tudo aquilo que São Paulo precisa e merece, por ser esse estado tão maravilhoso que a gente sabe que é. Tá bom? Então é isso. Um cheiro para vocês de São Paulo. Fiquem com Deus e até a próxima.